Estamos de volta com Manhã Diversa para você mais uma vez. Agora são 11 horas e 14 minutos. Roberta, você conhece a história por trás do seu nome? Por que seus pais deram esse nome para você? Qual que é a história aí? Conheço sim, minha mãe estava na dúvida se eu chamaria Marcela ou Maria Eduarda. Na verdade, esses dois. E aí minha mãe conheceu uma mulher que chamava Roberta e a minha mãe ficou encantada, assim, com... a menina era muito gente fina, muito bonita. Aí, não sei, minha mãe do nada decidiu, vai ser Roberta. E eu adoro meu nome, gosto muito. E eu prefiro Roberta do que os outros dois, então, assim, fui contemplada. E você, Mari? A minha história do meu nome, não é, eu acho que entre eu e meus dois irmãos, a minha história é mais sem graça. Perguntei pra minha mãe por que eu tenho esse nome. Ela falou, porque eu achei bonito. Aí o meu irmão chama Bernardo porque rimou com o nome do meu pai, que é Ricardo. Mas a história do meu irmão Gabriel é a melhor de todas, porque o meu irmão Bernardo, né, queria escolher o nome do meu irmão mais novo. Então ele escolheu o Gabriel porque ele já tinha 6 amigos que chamavam Gabriel, então ele teria 7 com o meu irmão. Olha só, entendi. Já não tem Gabriel suficiente no mundo, né? Então, e foi escolhido mesmo? Foi escolhido Gabriel. Minha mãe achou bonito, acabou escolhendo Gabriel. Realmente é um nome bonito, né? Sim. Então, assim, eu acho que foi uma boa escolha, mas tá o motivo... todo mundo feliz com o nome? Todo mundo feliz com o nome. Que importa, o Mari. motivo que foi inusitado, né? E o nosso nome, ele é um direito e está assegurado no Código Civil Brasileiro, inclusive com, né, o prenome e o sobrenome. Mas se a gente quiser fazer alguma alteração no nome que nos foi dado pelos nossos pais, como é que a gente faz? Será que isso é possível? Quem vai responder essa e outras perguntas pra gente é a Josiane Pepino, advogada e professora do curso de Direito do Centro Universitário na Academia, que já está aqui com a gente hoje nessa manhã. Então, Josiane, seja muito bem-vinda e vamos falar aí um pouco sobre esse mundo dos nomes, né? Então, vocês estavam falando, né, dessa escolha, de que vocês são muito felizes com o nome, né? O meu tem várias histórias, eu acho que é tudo lenda, né? Então, onde que surgiu Josiane, que era a junção de um nome de Josina com Ana, de vó, então, também sou muito feliz com o meu. Meu sobrenome, às vezes, já me deu alguns problemas, né? O Pepino, mas muita gente tem problema com o nome. E o nome, na verdade, é o nosso cartão de visita, né? É o nosso sinal. Então, é algo que a gente vai acompanhar desde o nascimento até a morte. Então, apesar de ser algo que está reconhecido, é necessário também que haja mecanismos para que, caso isso venha nos trazer algum desconforto, caso isso traga algum problema, seja possível essa alteração. Mas, por outro lado, também é a forma como a sociedade nos conhece. Então, a gente precisa também resguardar para que não seja algo tão, assim, voluntário. A qualquer momento a gente possa mudar o nome e seja algo que seja feito a qualquer momento, né? Com certeza. E os casos que eu acho que levantam maior curiosidade das pessoas é com relação aos nomes estranhos ou bizarros, né? Assim, a pessoa que tem um nome desses, né, que às vezes foi registrado com um nome próprio, que pode ser considerado estranho, o que ela pode fazer? Ela pode solicitar a mudança do nome só por ser um nome estranho? Pode. Né? Inclusive, se esse nome ele causa para ele algum tipo de problema, assim, ela se sente ferida na sua dignidade, como vexatório. Tem uns nomes, por exemplo, Restos Mortais de Catarina, né? 1, 2, 3 de Oliveira 4. Então, Rolando Escada Abaixo, que são coisas que a gente, né, tem esdrúxulo esparadrapo, que a gente não sabe, né, da onde que nem surgiu a ideia da pessoa de colocar o nome. Então, isso é algo que causa na pessoa algo que vai além de um simples incômodo, né? Isso vai causar para ela algo que vai ferir a dignidade dela. Então, esses nomes são nomes que vão causar a ela um aborrecimento, e não só isso, mas vai trazer também um problema em relação a outros, como as pessoas a enxergam e como lidam com ela. Mas tem também pessoas que simplesmente não gostam, não só bizarros, né? Mas tem nomes assim, que acabam caindo naquelas chacotas populares, aqueles nomes que acabam sendo de brincadeira e que a pessoa tem esse nome que não gosta e que, dependendo da situação, apresentando para o juiz essa situação em que ela sofre isso, ela sofre o famoso bullying, né, por conta do nome, apresentando essa justificativa para o juiz, ela também pode fazer essa retificação. Em ambos os casos tem que ser judicial. E aqui no Brasil existe nomes proibidos, né? Quais são as regras para quem quer registrar o nome próprio de alguma pessoa? Não, no Brasil não tem lista. Em alguns países tem, né? Então, por exemplo, assim, é engraçado que Portugal, eles têm listas, por exemplo, com o nome dos filhos né, dos príncipes da família real, tipo Charlotte, Jorge, não pode. No Japão, por exemplo, não pode Akuma, que é diabo.
No caso dos Estados Unidos não pode Osama Bin Laden. Na França não pode Nutella. É. Então, assim, existem sim alguns países que possuem essa lista. Aqui no Brasil não. A gente não tem nomes proibidos. E como que funciona? Quando a pessoa vai ao cartório de registro e ela pede para fazer o registro, cabe ao serventuário verificar se, por exemplo, aquele nome vai causar algum problema ou não. Ele, na verdade, ele não vai se negar a fazer o registro, mas ele vai mandar para o juiz, porque todo cartório de registro está vinculado ao juiz de registros. Então, ele vai mandar para o juiz e o juiz, então, vai analisar e verificar, então, se vai poder ou não fazer o registro. Então, a negativa do registro não vem do cartório, mas sim do juiz diante desses casos, por exemplo, de que pode vir a causar um problema na criança em virtude aí de constrangimentos, né, de problemas de grafia. Tem pessoas que querem registrar a criança como Twitter, Facebook, arroba, que são coisas, Robocop, né, que são coisas que isso vai causar na criança um problema. Então, a gente não tem essa lista, tipo, esse nome não poderiam ser registrados, porque é uma liberalidade, né? Tanto no caso do sobrenome, como no caso do prenome também, né? Teria essa possibilidade. E uma situação muito comum, eu acho que muita gente deve conhecer alguém que passou por isso, né? São casos em que a pessoa é registrada com o nome, mas que vai com a grafia errada, seja talvez por uma dificuldade do escrivão, ou uma dificuldade da pessoa que foi registrar, talvez de soletrar, ainda mais quando são sobrenomes estrangeiros, né? Isso acontece muito, né? O sobrenome é um sobrenome, vai registrar pro filho e acaba indo com a grafia errada. Nesses casos, é possível solicitar também a troca, a correção desse nome que está com a grafia errada? Inclusive, depois de 2017, ocorreu uma facilitação dessa retificação. Então, por exemplo, antes tudo tinha que ser via judicial. Então, todos os casos a gente tinha que ir em juízo para poder pedir para que fosse feita essa retificação. Agora, quando esses casos são casos que não causam muito polêmica, são erros que são facilmente analisados, né, pelo próprio serventuário do cartório, isso pode ser feito no próprio cartório, através de um processo administrativo. Então, a pessoa vai lá, faz esse pedido de retificação e é feito ali naquele momento mesmo, num processo. Assim, não é automático, obviamente, né, mas é feito no cartório sem a necessidade de ir em juízo e acaba sendo muito mais ágil. E uma das mudanças de sobrenomes, quando a gente fala de sobrenome mais comum, é em casos de casamento, né? Existem regras para esse tipo de mudança? Tanto o homem quanto a mulher podem mudar? Como que fica, então, nesse caso? Pode, assim, a verdade, culturalmente, né, era a mulher que adotava o sobrenome do marido, né? Então, só que com a Constituição, quando igualou, né, os direitos, né, do homem e da mulher, tanto o homem pode adotar o sobrenome da mulher, quanto a mulher pode adotar o sobrenome do marido. Isso é feito no momento do casamento, né? Então, onde ocorre essa modificação. Porém, ocorre uma pequena diferença do casamento para a união estável, eu vou explicar um de cada vez. Então, no casamento, você vai fazer, ocorre essa adoção, não é obrigatório, a pessoa escolhe se vai fazer ou não. E a pessoa, é importante ela saber que quando ela escolhe fazer isso, ela vai ter que alterar os documentos dela, né? Então, ela faz essa alteração. E se ela não quiser fazer no momento do casamento, enquanto durar o casamento, ela pode pedir depois para fazer essa alteração. O que às vezes acontece por conta de combinar o sobrenome com o sobrenome dos filhos. Então, às vezes, por exemplo, é uma conduta até bem feminina isso, né? Às vezes a mãe não tem o sobrenome que colocou no filho, né? Mas nada impede que o homem também faça. Já na união estável, essa inclusão, ela é feita normalmente quando é feito em cartório, quando é feito o registro da união estável em cartório, no cartório de registro de notas, então é feita essa inclusão. Antes era muito burocrático, né, porque precisava de muitos documentos para comprovar de que a outra parte, nenhum era casado, né, que não tinha impedimento, mas agora equiparando a união estável ao casamento, facilitou um pouco essa inclusão do sobrenome, né, do companheiro ou da companheira, no caso da união estável. E que acaba equiparando isso também no caso das uniões homoafetivas, né? E aí, no caso da separação, muitas pessoas acabam optando por manter, né, manter o sobrenome de casado, em vez de voltar para o sobrenome anterior. Em que casos que isso é recomendado, de manter o sobrenome mesmo separado? Então, a verdade é que quando essa separação ela é consensual, é uma liberalidade, ou seja, a pessoa escolhe se quer manter ou não. Então, quando o casal se separa de uma maneira natural, a pessoa escolhe se ela quer ou não. Quando ocorre um litígio, ocorre uma briga,
Então, normalmente, aquele que não deu causa aos elementos básicos, né? Ou seja, não é muito até muito certo a gente falar que é aquele que deu causa ou é o culpado do fim da relação. Mas, normalmente, aquele que foi o maior responsável por os danos que acabou ocasionando aí a quebra da relação. Ele pode pedir que o outro não use mais o nome, né, que foi escolhido. Mas mesmo assim, nesses casos, existem algumas situações em que a pessoa pode permanecer com o nome. É o caso, por exemplo, quando ela é reconhecida, né? Então, o nome dela, por exemplo, ela tem uma marca de roupa, ela tem uma loja, ela já tem, por exemplo, ela é um profissional liberal e que ela é reconhecida como pelo sobrenome que seria, por exemplo, do marido ou da esposa, por exemplo. Então, nesse caso, mesmo ocorrendo esse pedido, ela teria o direito de manter. Ou no caso, quando eu falei que o sobrenome do genitor fica muito diferente do sobrenome dos filhos, o que pode ocasionar aí algum desconforto. Então, o juiz aí pode conceder aí que haja essa permanência, mesmo no caso em que ocorra briga, né, no caso das separações litigiosas. Mas fora isso, a pessoa que escolhe se quer manter ou não o nome. Então, para as pessoas que separaram e que quer realmente tirar o nome, né, caso tenha incluído aí no sobrenome, o primeiro passo seria procurar, então, um juiz para tentar fazer essa mudança? Não, na verdade, você pede no processo de divórcio. Agora, nada impede também que, posteriormente, a pessoa venha a mudar de ideia. Teve até um caso recente que a esposa não quis, né, mudar para uma questão, mas assim, há muitos anos depois ela acabou se casando novamente e aí ficou uma situação incômoda ela ter o sobrenome do ex-marido e ela queria incluir o sobrenome do novo marido e ela entrou, só que aí é um processo diferente. Aí você vai ter que entrar com um processo de retificação de registro, justificar para o juiz o porquê que está pedindo aquela retirada daquele sobrenome. Então, o juiz vai definir, então, aí ela consegue retirar. Então, na verdade, o ideal é pedir que seja retirado já no processo de divórcio, mais barato e mais rápido, né? Josiane, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto, tirando um pouco as dúvidas com relação a esse tema, dos nomes, né? Será que a gente pode mudar de nome quantas vezes quiser? A gente vai responder essa pergunta no próximo bloco, então você não sai daí. Mãe Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 30 minutos e chegou a hora da gente fazer contato com a nossa redação para saber então qual a notícia de maior destaque dessa terça-feira. E quem tá lá é o Gabriel Luterbach. Então, bom dia, Gabriel. Que notícia de destaque você traz para a gente hoje? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mariana. Bom dia também para Josiane e ao pessoal de casa. A notícia de destaque do dia é que a Receita Federal liberou hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Ao todo, 6 bilhões vão ser destinados a 3 milhões de contribuintes que têm algumas prioridades, né? Primeiro são idosos acima de 80 anos, depois entre pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental, e contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério, do primeiro até o quarto que eu falei. Lembrando que as consultas aos lotes foram abertas no dia 24 de maio. Outra notícia de destaque também é que começa a valer amanhã a nova CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, então a partir do dia 1º de junho. Apesar da mudança, não há necessidade de já mudar para esse novo formato. O documento pode ser expedido em meios físicos, digitais ou em ambos. A nova CNH vai ter elementos para dificultar a falsificação e também fraudes. Vai ser possível agora adicionar o nome social e a filiação afetiva do condutor. Então, já que a gente está falando de nomes aí, vai ser possível solicitar, né, o nome social. Foi incorporado também o Código Internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar nos aeroportos brasileiros. E também uma outra novidade é que agora vai aparecer na Carteira Nacional de Habilitação a letra D ou P.
A P é para permissão e D é, no caso, se já é definitiva. Então, são essas novas mudanças também na nova carteira de habilitação. Esses são alguns destaques do dia, Roberto e Mariana. E depois, fazendo reforço convite, que outros destaques também do dia a gente pode conferir no Diversa em Rede, das 9 horas até as 10 horas, aqui na telinha da Diversa. Gabriel, aproveitando que você está aqui, conta pra gente qual que é a história do seu nome. Você tem um sobrenome diferente aí, mas e o Gabriel? Será que é uma história igual a do meu irmão, que chama Gabriel? Então, como você falou, meu sobrenome é um pouquinho diferente. O Gabriel é bem comum. O meu nome Gabriel foi por causa do anjo. Já o Lutherbach é um nome de nacionalidade suíça e é muito comum ali perto de Duas Barras, Nova Friburgo, desses colonos que vieram, esses colonos europeus, né, que vieram ao Brasil. Então é muito comum ali mais para Duas Barras, na região serrana, né, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui hoje, Gabriel. E fica o convite tanto para o jornal hoje às 9 horas, o Diversa em Rede, e o convite para você continuar acompanhando, então, a nossa entrevista sobre nomes. E é isso aí, a gente falou no bloco anterior sobre alguns nomes aí que são proibidos, né? Então, a gente recebeu aqui, nossa produção separou pra gente alguns nomes. A gente já falou da Nutella, né, que é proibido na França, Robocop é proibido no México, Metallica é proibido na Suécia, Linda é proibido na Arábia Saudita e Sara, com H no final, especificamente com H no final, é proibido no Marrocos. Então aí algumas curiosidades, cada país, alguns países têm essas listas de nomes proibidos, tem alguns bem inusitados e alguns que a gente fica com a pulga atrás na orelha. Por exemplo, por que Sara com H é proibido no Marrocos? É porque ele lembra mais, gera mais pro ocidente, né? O Sara mais pro ocidente, não pro oriente, por isso que ele é proibido lá. A gente pensa, né, por quê, né? Assim, a pronúncia mesma, né, Sara com H, Sara com 100, é uma justificativa aí, né? Justificativa, é. E é igual a lista de Portugal, que pega de não poder colocar nomes da família real da Inglaterra. Isso aí. E você que chegou agora, não está entendendo muito bem nosso bate-papo, no Brasil não tem essa lista, né? Não. Por enquanto não tem nada proibindo, mas eu acho que tem que ficar atento mesmo, né, gente? Porque, como a gente viu aqui, tem alguns casos que vai trazer problema para a pessoa, ela pode sofrer, né, com esse nome, então, assim, na hora de registrar alguém, vamos se atentar tanto para ortografia, né, certa que a pessoa queria, quanto também o que vai ser o significado daquilo, enfim, né? Com certeza. E o Gabriel falou aí nas notícias sobre a questão da nova CNH, ele falou do nome social, inclusive é sobre isso a nossa próxima pergunta, né? Que é um direito garantido no Brasil hoje em dia o nome social, né? Mas ainda existe muita desinformação acerca desse tema. Então explica pra gente como que funciona o nome social e quem tem direito de solicitar o nome social. Então, como eu estava falando, o nome é um sinal, né? Ele que nos representa. E a gente tinha muito problema com as pessoas, tanto os transexuais como os travestis, que o nome não representava a identidade. Então, você via pessoas que tinham esteticamente uma aparência e quando iam apresentar ou ser chamados, iam apresentados por um nome masculino como identidade feminina ou vice-versa. Então, em 2016, né, por um decreto, foi criado o nome social, que era a possibilidade da pessoa ter reconhecido esse nome. Então, esse nome seria inserido. Então, órgãos do governo, ele teria a possibilidade de você ter essa inserção desse nome, que era o nome que a pessoa gostaria de ser chamada. A mudança do nome social é só no prenome. Então, é só no nome que você reconhece, você não muda o sobrenome, né? Então, é de João para Luísa, né? É de Maria para Carlos. Então, seria só essa modificação. Em 2018, teve uma decisão de que essa modificação poderia ser feita até mesmo em cartório. Então, não vinha só, porque então a ideia do nome social seria um registro mais simbólico. Agora você pode fazer ele em cartório. Mas existe uma diferença. Quando você faz essa inserção nos documentos, ele é um reconhecimento nominal. Ou seja, você ainda tem o seu reconhecimento com o seu nome de registro e o nome social. A identificação aí é para as pessoas que estão amadurecendo ainda, que não tiveram ainda aquela ideia da modificação total. Até porque a mudança no registro é bem mais complexa. Salvo engano, são 18 documentos que você precisa apresentar no cartório de registro, desde certidões negativas de todas as espécies, até documentos pessoais, para que você possa pedir
essa modificação. E você vai pedir também tanto de gênero quanto de nome, mesmo que você não tenha feito mudança, né, nem aplicação de hormônio. Já o nome social não, é mesmo mais um reconhecimento nominal. Em Minas Gerais foi criada uma chamada de carteira de identidade nominal, que ela não substituiria a carteira de identidade, mas que ela teria só essa finalidade de ser reconhecida nas entidades. Só que agora a gente já está tendo a inserção, né, do nome. Antes estava sendo mais em Belo Horizonte, agora já está tendo aqui em Juiz de Fora, que é a inserção do nome social no RG. Então você leva a documentação, leva o RG, leva, né, os seus documentos pessoais, tem que fazer um agendamento no AI e lá você vai fazer a inserção do seu nome social junto ao RG. Nesse caso, não ocorreu a modificação, você ainda tem seu nome de registro no documento, que é diferente se você fizer a mudança no cartório, tá? Então, com isso, a pessoa se sente reconhecida, porque ao apresentar o documento, ela vai ser chamada pelo nome no qual ela se identifica. Isso fortalece a dignidade da pessoa, porque você, de repente, né, você está ali, eu já vivenciei situações dessa, né, em que você tinha ali um documento da pessoa com um nome e a aparência da pessoa completamente diferente. Então, e você não tinha fundamento legal nem mesmo para trocar aquilo ali numa chamada de faculdade. Então, isso para a pessoa gera um desgaste emocional. E hoje, por exemplo, você já pode fazer na CNH, você já pode fazer no título de eleitor, já pode fazer no passaporte, já pode fazer na carteira de trabalho. Então, expandir o leque para fazer com que essa aceitação seja bem mais ampla, né? O que é uma grande conquista. Tanto para aquelas pessoas que ainda não querem fazer dar um passo ainda tão mais definitivo quanto, né, a mudança total no registro, né, mas que querem se sentir reconhecidas pelo seu nome, que é aquele que te traz a identificação, né? E isso eu acho que é muito importante, né, para a pessoa se sentir plena ali naquele momento. E Josiane, tem o caso em que a pessoa vai ter o sobrenome do pai e da mãe e que talvez não tenha contato com o pai, nunca tenha visto, ou então teve pouco contato e que decidiu retirar esse sobrenome. Isso é possível? É permitido? Como que é feito isso? Isso é permitido, tá? É via judicial. E a gente está vivenciando também uma nova abordagem disso, que é o abandono afetivo. Não só do pai, mas como da mãe também. Em menor escala, mas nós temos abandono afetivo da mãe também. E nesses casos em que a pessoa não se sente acolhida, ou seja, porque ela nunca teve um apoio ali, nunca foi reconhecida, seja material, seja afetivo, a pessoa, né, nunca teve esse apoio, ela pode pedir que seja retirado esse sobrenome. Não é uma negatória de paternidade nem de maternidade, então não vai ser retirado o nome da mãe nem o pai da certidão. Então ali a única coisa que vai sair vai ser o sobrenome, então vai ser uma modificação do sobrenome, porque a modificação de sobrenome ela é um pouco mais complexa do que a modificação de nome, né? Então, por exemplo, a gente tem a modificação de sobrenome só no caso de adoção, inclusão e retirada no caso de casamento, no caso de sistema de proteção de testemunha, que aí a gente tem uma modificação completa, né? As pessoas nem sabem que a gente tem esse sistema aqui no Brasil, mas a gente tem todo um programa de sistema de apoio de testemunha, que também vai ter essa alteração. E nesses casos em que a gente consegue retirar aí o sobrenome, né, de um deles que não é reconhecido aí nesse caso do abandono afetivo. Então tem que fazer essa justificativa para o juiz. Mas lembrando que não vai ser retirado o nome, né, nem a referência ao pai biológico, nem à mãe biológica, tá? Uma coisa importante de colocar é a inserção do sobrenome do pai ou da mãe socioafetivo também, que agora também é uma modificação, né? Quando você tem a inserção do nome do pai ou da mãe socioafetivo, você pode incluir o sobrenome deles também no nome da pessoa, né? Que também é uma forma de ser reconhecido como membro daquela família e dar continuidade, porque eu acho que não só o reconhecimento, mas você também passar esse sobrenome, né, para os seus
descendentes, que eu acho que também é uma coisa bem importante. Bem legal, eu não fazia ideia que existia essa possibilidade também, bem bacana. É. E ainda falando dos sobrenomes, né, pessoas que estão tentando conseguir cidadania estrangeira, uma forma às vezes de facilitar esse processo é resgatar o nome de algum antepassado, que é da descendência, né, que estão tentando conseguir, que às vezes pode ter se perdido ao longo dos anos. Então a pessoa tem ali, né, um sobrenome, né, por exemplo, no meu caso Zaccaron é italiano, mas vamos imaginar que aí em algum momento eu perdi esse sobrenome, né, não foi passado para mim esse sobrenome, e algumas pessoas buscam resgatar para facilitar esse processo. Como que é feito isso? Assim, você pode só pedir, eu quero resgatar um sobrenome que eu perdi de um antepassado, tem um processo, como que é? Então, existem duas situações. Você pode, por exemplo, ter perdido esse sobrenome, você pode resgatar. Então, você demonstrando que o seu ascendente tinha esse sobrenome, você pode fazer a inserção, e o pedido de cidadania italiana, ele é muito forte nesse ponto, né? Porque você tem que mostrar essa linha. E outro ponto que tem é quando muda a grafia. Então, por exemplo, seu Zaccaron, é Zaccaron? É Zaccaron, no meu caso é onde que mudou a grafia, porque a original era Zaccarone. Então, isso que eu ia falar, às vezes tem Zaccarone, e a Zaccarone pode vir com 2 N's ou com um N só. Então, assim, quando você precisa inserir, é um processo judicial. Então, que você tem que demonstrar que seu avô, seu bisavô tinha esse sobrenome para pedir a inserção. Quando, por exemplo, é só uma mudança, então do Zaccaron para o Zaccarone, dá para fazer agora pelo cartório. Então você demonstra que do seu avô era assim e que ocorreu a modificação e você pede para o seu ser modificado. Então aí já é mais fácil. Agora a inserção não, essa tem que ser via judicial. E as mais comuns da gente ver essa modificação é exatamente a cidadania italiana, em que ela é a mais exigente assim, na grafia perfeita do sobrenome, né? Josiane, para a gente encerrar o nosso bate-papo, então, responder a pergunta que a Mari falou, né, no nosso intervalo. A pessoa pode trocar de nome quantas vezes quiser ou tem um limite? Não pode. Até porque o nome, como eu falei no início, o nome, ele além de ser uma identidade nossa, né, o nome ele é algo que ele protege a sociedade, né? Então, a gente tem, por exemplo, um registro do CPF, a gente tem registro em outros órgãos, é a forma como nós somos reconhecidos no meio onde nós estamos. Então, se você pudesse trocar de nome toda hora, você facilitaria ali, por exemplo, estelionatos ou outras fraudes. Então, na verdade, talvez assim, a gente pode mudar o nome de uma vez e talvez numa hipótese assim, bem extrema de uma mudança num caso de proteção à testemunha. Mas a mudança ela é feita uma única vez, não dá para poder mudar, infelizmente. Deixa eu fazer uma curiosidade, porque às vezes assim, as pessoas não sabem, mas às vezes a pessoa pode mudar de nome porque ela é reconhecida como um nome que não é do registro. Ela passa uma vida inteira sendo chamada por um nome e ela não é reconhecida por esse nome. A gente tem casos, por exemplo, de artistas que mudam de nome, né? Tipo a Anitta, que chama Larissa, a Fernanda Montenegro, que esqueci o nome dela, é um nome diferente também. Tem os nomes artísticos que as pessoas podem mudar. Dá para inserir apelido também, né? Por exemplo, o Lula inseriu o Lula no nome dele, a Xuxa inseriu Xuxa no nome dela. Dá para inserir para identificar. Mas tem aqueles casos, por exemplo, que as pessoas eram reconhecidas. Eu tenho até um caso pessoal, que eu tinha um tio, que ele chamava Jacinto Murilo. E a família, a vida inteira ele foi conhecido como Amaury. A vida inteira. Porque queriam registrar ele como Amaury, ele foi registrado como Jacinto Murilo. Ele nunca pediu a retificação de registro. Mas esse é um caso também que a pessoa pode fazer essa retificação, que não é um caso nem bizarro, nem outros que a gente vê extremo, mas é exatamente essa questão da identificação, né? A sociedade reconhece ela por um nome, ela se reconhece, a família reconhece ela por um nome e que na verdade não tem nada a ver com o nome dela que está em registro. Então, nesses casos também é possível, via judicial, também é possível exatamente para que haja essa segurança, ou seja, porque as pessoas negociavam com a Amaury, mas no documento era o Jacinto Murilo, né? Então, para que haja essa segurança e também para dar um prazer para a pessoa, para que ela
tenha no documento o nome dela, que ela é reconhecida socialmente, Com né? certeza. Josiane, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, esclarecendo esse tema que é um pouco curioso, mas que faz parte da vida de todo mundo tem um nome, né? Então é bom a gente saber as regras que envolvem essa questão. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, viu? E na volta tem Bora Rangar. Hoje o chefe Arthur Veloso está fazendo uma receita para esses dias frios que a gente está passando, um caldinho delicioso. Não tem como perder, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.